do Elite oculta pelo Fael é real, mesmo que não seja. Olá, você acredita? Meu nome é Gabriel Brant e então sentem-se que o papai vai contar uma história para vocês. Hoje eu vou contar algumas histórias reais que aconteceram com inscritos. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like. E se você tiver algum relato para mandar para a gente, tem o meu número aqui na descrição e também meu e-mail. Me chamo Pedro, tenho 35 anos de idade. Sou do interior do Piauí e vou contar um relato que aconteceu comigo quando eu tinha uns 20 e poucos anos. Eu namorava uma menina, que era minha colega de aula à noite. Sempre ia deixá-la próximo à casa dela, que ficava em um lugarejo, como se fosse um setor de sítios e chácaras. O que separava esse lugar da parte urbana da cidade era um pequeno riacho, que era onde eu morava. Da casa dela para a minha, dava em torno de 3 quilômetros por uma estrada de chão, sem nenhuma iluminação, e tinha que atravessar o riacho, que era raso. Antes de deixá-la em casa, nós ficávamos na beira da estrada conversando, namorando um pouco. A gente sentava em uma das pedras por lá. Sempre que estávamos por lá, passava um colega de aula nosso, que já era um senhor que tinha por volta de 70 anos, o senhor João. Ele passava de bicicleta e sempre falava: "Olha, cuidado com o lobisomem", e saía sorrindo. Eu não ligava, até sorria. Mas teve uma noite que ele parou, olhou para mim com uma cara muito estranha e disse: "Se eu fosse você, iria para casa. Hoje a lua tá cheia." E simplesmente saiu. Nesse dia, eu fui deixar minha namorada na casa dela. Pela primeira vez, acabei perdendo a hora. Voltei por volta de 00:40. Quando estava me aproximando do riacho, ouvi um monte de cachorros latindo e vindo em minha direção. Achei que eles iam querer me morder. Saí correndo e subi rápido em um pé de manga. Fiquei olhando e percebi que eles estavam tentando morder uma espécie de cachorro que era 3 vezes maior do que eles. Ele magro, com pelos acinzentados pelo corpo. A parte da frente era mais baixa que a traseira. Os olhos em um tom amarelado bem forte. Fazia um grunhido estranho, parecia um cavalo quando bufa, misturado com rosnado de cachorro. Comecei a ficar com medo, pois percebi que aquilo não era coisa desse mundo. O meu medo só aumentou quando aquilo ficou de pé nas pernas traseiras. Umas pernas estranhas. Parecia que tinha 2 joelhos, braços de homem, com unhas enormes, uma cara estranha com focinho que parecia de porco, dentes que saltavam da boca. Aquilo brigava com os cachorros, davam tapas, mordiam, rolavam no chão atacando eles. E o meu susto maior foi quando eu vi que ele estava no local que eu e minha namorada estávamos mais cedo. Os cachorros deram uma brecha, ele encostou nas pedras e arranhou elas. Cheirou, deu um rosnado e do nada soltou uma espécie de uivo muito grave, meio rouco. Os cachorros recuaram e ficaram latindo de longe. Ele se colocou de 4 e saiu correndo e pulando para dentro das roças.
Os cachorros foram atrás, até os latidos ficarem mais longe. Subi um pouco mais o pé de manga e só desci quando era de dia, com o sol já alto. Não contei para minha namorada. Passou um tempo, terminei com ela. Inventei outro motivo, até porque não sei se ela iria acreditar no que eu tinha visto, e nunca mais fui lá. Eu desconfio até hoje que aquela coisa era o senhor João. Quando estávamos na sala de aula, ele olhava para mim e me encarava um pouco, dava um sorriso de canto de boca e virava o rosto. O lobisomem de Itaguaí. Foi uma experiência apavorante para mim. Meu nome é Silvia e me lembro bem como se fosse hoje. Eu tinha exatos 17 anos e hoje tenho 32 anos. Moro numa cidade do interior do Rio de Janeiro, mais precisamente chamada Itaguaí, e resido num bairro a 8 quilômetros do centro da cidade, Piranema, para ser mais exata. Vou explicar para que vocês entendam como tinham que fazer para chegar em minha casa. Tinha que atravessar um portão de metal que dava para a rua principal e depois você tinha que andar uns 300 metros e passar por um portão de madeira. E depois tinha que andar mais 1,5 km no meio de um breu, pois não tinha iluminação no caminho e era rodeado de árvores centenárias para chegar na minha casa. Naquela noite, como sempre, assisti TV e ouvi um pouco de música. Só estava em casa eu e o meu pai. Aí eu me lembro que tinha que levar comida para o meu avô num sítio próximo dali. E isso era por volta das 7 horas da noite. Mas como qualquer adolescente, ainda demorei para sair de casa para levar a comida para ele. Saí de casa lá por volta das 10 horas da noite de bicicleta. Como falei antes, passei pelos portões, peguei a rua principal, levei a comida e fiquei com ele até as 11h30 da noite. Então me despedi dele e fui embora. E foi aí que começou o meu desespero. Cheguei ao portão de metal, passei por ele e atravessei o portão de madeira. Foi quando eu senti um arrepio tomando conta da minha espinha. Fechei o portão, como sempre, montei na bicicleta e segui em frente. Só que no meio do caminho, eu avistei uma criatura grande e peluda, muito grande mesmo. Eu tenho 1,70 m de altura e a criatura em pé era maior do que eu. Quando o vi, gritei como louca e disparei com a bicicleta gritando socorro e falando: Jesus, me ajude. Aí ele começou a correr atrás de mim e eu entrei em desespero, pois ele corria do lado da bicicleta sem o menor esforço, com suas orelhas batendo. Por um momento achei que ele ia me devorar, como nos filmes de terror. Mas o curioso foi que em uma casa no meio do caminho tinha um cachorro muito bravo. E ele sempre latia quando a gente passava e corria atrás para morder. Às vezes, tínhamos que nos defender com pedaços de pau e pedras. Mas nesse dia, quando o cachorro ouviu eu gritando, ele veio latindo. Mas no meio do caminho, ele correu da criatura chorando. Nesse meio tempo, meu pai veio ao meu encontro. Disse ouvir os meus gritos de terror. Depois disso, eu só me lembro de ouvir meu pai dizer: Credo em cruz, Ave Maria. E eu caí nos braços dele desacordada. E fui acordar somente na tarde do outro dia. Ainda hoje, tenho calafrios e fico com as minhas mãos frias e tremendo. Não sei o que aconteceu depois que eu desmaiei nos braços do meu pai, pois ele desconversa
e disse que eu tive uma impressão e que nada aconteceu. Vocês podem até não acreditar em mim, mas naquele dia eu vi um lobisomem. Um mês depois, aconteceram outras coisas, como a mesma criatura que contarei outra hora. Eu tenho certeza do que eu vi. Procuro não sair à noite, pois, como dizia meu falecido avô, a noite depois de certa hora é outra compreensão que não entendemos. O lobisomem de Resende. Estava me lembrando dos casos que eu via quando criança, contados por meu pai e minha mãe, e me lembrei de um fato que aconteceu quando tinha 23 anos. Hoje, tenho 45. Em minha cidade, Resende, Rio de Janeiro, cresci ouvindo relatos de pessoas, inclusive parentes e amigos, que tiveram encontros com lobisomens e outros bichos e fantasmas. Mas no meu bairro, relatos sobre lobisomens é algo antigo e frequente. Ainda hoje, há casos de avistamentos. Até que um dia, aconteceu comigo. Em um sábado à noite, mês de junho, fui à festa junina, a festa dos mineiros, muito badalada aqui na cidade. Saí da festa, deixei minha namorada em casa e fui para a minha casa. Morávamos bem perto um do outro. Cheguei, abri o portão da garagem, guardei o meu Fusca verde na garagem e entrei em casa. Tranquei a porta e fui beber uma água e procurar dormir. Nisso, ouvi os cachorros da rua muito agitados. Inclusive, os nossos 2 cachorros estavam latindo muito no quintal. Me lembrei na hora dos relatos de avistamentos que o povo do bairro tinha. Pensei então, está na hora de eu finalmente tirar a minha prova disso. Fui para a porta da sala que dava para o portão, abri a janelinha da porta e ouvi um barulho estranho vindo da garagem. Pensei comigo, não é lobisomem nada, é só alguém tentando roubar o meu carro. Abri a porta, saí na varanda e não vi nenhum ladrão. O que vi foi um baita cachorro preto, muito preto, com pelos altos e arrepiados. Parecia coisa de filme de terror. A parte de trás do corpo tinha poucos pelos e a da frente era muito peluda, como uma juba de leão, mas todo preto. Impressionava pelo porte. Era mais ou menos do tamanho de um boi, enorme. As patas dianteiras eram pequenas, desproporcionais ao corpo, e as outras 2 traseiras. Ele parecia andar arrastando a parte da frente do corpo no chão. Estava na porta da garagem de casa, comendo pedaços de calçada de concreto. Mastigava e fazia barulho. Os cachorros da rua estavam ao seu redor e os de casa estavam do lado de dentro do portão latindo. Ele não levantou a cabeça, não me viu ou fingiu que não me viu e saiu bem devagar andando pelo meio da rua. Arrastava uma grande e grossa corrente. Saiu andando devagar e uivando. E os cachorros foram atrás latindo. Já dentro de casa, ainda podia ouvir o seu uivo e os latidos dos cachorros. No outro dia, bem cedo, contei para o meu pai o que havia avistado. E ele me chamou de doido e irresponsável. Disse que eu poderia até estar em muito perigo. Contei para o meu sogro e ele me disse a mesma coisa.
Pode parecer estranho um evangélico dizer isso, mas é a pura verdade o que relatei. Tempos depois, outras pessoas da vizinhança, e inclusive da igreja, também viram a mesma criatura. Os mais antigos no bairro dizem que essa criatura vive por aqui há décadas. Há vários relatos de aparições. Ninguém sabe de onde vem, o que deseja e para onde retorna. Todos só sabem que é simplesmente aterrorizante. Eu me chamo Arthur, tenho 15 anos e este fato se passou comigo quando eu morava em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Hoje, eu não posso dizer onde moro. Na virada do ano de 2020 para 2021, eu tinha 14 anos e fui passar a virada do ano no sítio do meu avô. O meu avô morava sozinho no sítio, ele e mais 3 cães da raça Pitbull. Na verdade, o meu avô já chegou a ter 8 cães dessa raça, mas segundo ele, 5 foram mortos ou defendendo em uma caçada. A minha avó havia morrido há mais de 10 anos. Na época, ela saiu para a mata para recolher algumas ervas e nunca mais retornou. O meu avô sabe o que aconteceu com ela, mas as pessoas da família não acreditam em suas histórias. E todos dizem que ela foi atacada por alguma onça. O meu avô Antônio era um caçador de lobisomens. E só há uma maneira de se aposentar neste ramo. Isso mesmo, você só se aposenta quando morre. No dia 31 de dezembro de 2020, estavam os meus pais, tios e alguns primos reunidos no sítio do meu avô. Os meus primos, por serem mais velhos, nunca deram crédito às histórias do meu avô. Porém, eu sempre acreditei nele. Você sabe o que é um lobisomem? O vovô perguntou. Estávamos sentados em nossas cadeiras de balanço, no alpendre do sítio. O meu avô tinha a sua espingarda pendurada sobre a geladeira e também fotos de nós, netos, preenchendo cada centímetro de espaço da geladeira. Quando me sentei com meu avô para ele me contar suas histórias, eu senti como se estivesse entrando em outro mundo. Um mundo de caçadores e contadores de histórias de lobisomens. Você está me ouvindo, filho? Ele me perguntou me cutucando. Sim, eu disse. Eu sei o que são lobisomens. É como um monstro, mas é também uma pessoa. O vovô riu, parando para tomar um gole de chimarrão. O copo ao lado da sua cadeira estava na metade. Eu gosto disso, disse ele. Mas as pessoas são piores que qualquer monstro. Um lobisomem não pode ter total controle de uma pessoa sem a pessoa permitir. Na verdade, o lobisomem é apenas uma ferramenta de poder para a pessoa se transformar. O sítio estava barulhento com toda a família reunida para a virada do ano. Após a pandemia, as pessoas ficaram animadas para se reunirem novamente, para se conectar, para grelhar um costelão gaúcho e contar suas histórias de quarentena. A minha mãe disse que iríamos ver os fogos de artifício na cidade, mas primeiro eu tinha que dizer boa noite ao meu avô e passar algum tempo com ele. Espero que você nunca encontre nenhum lobisomem, disse ele. Às vezes, eles estão na sua frente e se você tiver sorte, você consegue matar um. Mas outras vezes,
Eles se aproximam de você quando você não está olhando. Então, eles meio que... eu não sei. As minhas mãos estavam úmidas. Imaginei várias coisas se passando na minha cabeça. Seres corcundas gigantes e peludos entrando no meu quarto enquanto eu dormia. Imaginei os seus olhos grandes e cheios de veias e as suas garras e presas. O que eles fazem? Eu perguntei. O vovô tomou outro gole. Bem, às vezes eles usam você como um cachorro usa uma cadela. Disse ele rindo novamente. Como uma cadela? Sim, eles te perseguem, assim como os cães perseguem as cadelas no cio. Ele te domina em uma situação onde você não tem nenhuma escapatória. Eu ri enquanto o vovô farfalhava o meu cabelo. Enquanto a imagem surgia, eu não conseguia parar de rir. Eu imaginei o meu avô se transformando em um lobisomem. Contei isso a ele e ele ficou sério. É engraçado, certo? Disse o meu avô. Eu balancei a cabeça. O vovô segurou a parte de trás do meu pescoço e eu podia sentir os seus calos, gordos e endurecidos por 40 anos como marceneiro. Então, o que você faz quando a maldição já está dentro de você? Eu perguntei. O vovô assentiu, bebendo o resto do seu chimarrão. Quando ele colocou o copo na mesa perto da sua cadeira, os meus pais saíram de casa e o meu pai estava discutindo sobre perder as chaves e a minha mãe o ignorando. E quando meu pai nos viu conversando, ele acenou e nós acenamos de volta. Atrás de sua cabeça, a lua estava grande e o céu cheio de estrelas, pronto para o ataque de fogos de artifício. Quando a maldição já está dentro de você, vovô disse, você resiste com toda a sua força e vontade. Lembre-se, é você que deve controlar a maldição, e não o contrário. Mas, vovô, por que está falando isso? Eu não sou um lobisomem. Eu perguntei. Você está pronto para irmos até a cidade? O meu pai perguntou, caminhando até nós. A minha mãe já estava no carro. Pai, o vovô e eu estávamos falando sobre monstros. Eu disse. Eu posso me encontrar com vocês mais tarde? Você não pode ficar andando por essas ruas sozinho. O meu pai disse. Você nunca sabe que coisas ruins estão à espreita lá fora? Vá em frente, garoto, disse o meu avô, farfalhando o meu cabelo novamente. Vai curtir o show. Ok, tudo bem, eu disse, levantando da minha cadeira. Quando a minha mãe nos alcançou, nós três descemos a calçada, enquanto meu avô se levantou, veio até mim e me deu um rosário. Ele disse que seria para a minha proteção e disse também que o rosário apenas me protegeria do mal. Porém, era eu que deveria escolher qual caminho seguir. Eu mantive os meus olhos de volta nele enquanto caminhávamos em direção ao carro. E depois de curtir o show da virada na cidade, retornamos para o sítio e nos encontramos com o vovô e o resto da família. Eu estava muito cansado, afinal eram 4 da manhã e no outro dia cedo fomos embora. 6 meses se passaram e o vovô foi encontrado morto na mata, perto de onde a minha avó também havia sido encontrada morta. Eu disse aos meus pais que ele havia saído com a sua espingarda dizendo que ia caçar um lobisomem. Então, todos deduziram que alguma onça o matou. Porém, eu vou contar a verdadeira história. O meu avô caçava lobisomens por um único motivo. Ele tinha uma força fora do comum
pois ele nasceu com a maldição lupina herdada dos seus avós. Porém, o vovô sempre se controlou, ao contrário de mim, que sempre fui fraco. Mas eu não era bem isso. Na verdade, eu escolhi um lado. O vovô combatia as feras com muita munição e a sua força sobre-humana. Ele sabia que eu carregava essa maldição, pois um lobisomem conhece o outro. Ele me poupou da morte, pois acreditou que eu seria mais forte que isso. Mas acontece que depois que me transformei pela primeira vez, eu realmente gostei de toda aquela adrenalina e poder. Mas eu sabia que o meu avô seria uma pedra no meu sapato. Além do mais, 2 onças não habitam a mesma toca. Naquele dia eu fui passar um final de semana no sítio do meu avô. Então, eu disse a ele que quando saí para dar uma volta na mata, alguma coisa atacou os cães. O vovô pegou a sua espingarda e partimos para a mata. E isso era por volta de 19 horas. Eu me perdi dele e alguns minutos depois ele localizou os cães. Os 3 estavam amarrados em uma árvore. O vovô largou a sua espingarda para desamarrar os cães e isso lhe custou a vida. Eu havia amarrado os cães ali. Eu havia preparado essa armadilha. E eu havia me transformado na fera nesse meio tempo em que me perdi e ataquei o vovô. Mas mesmo velho, ele era forte e conseguiu me golpear e pegar a sua espingarda de volta. Mas me reconheceu transformado naquela coisa e não teve coragem de atirar em seu neto preferido. Então, eu aproveitei a brecha e o matei. Os cães eufóricos não podiam fazer nada, pois eles estavam amarrados na árvore. O vovô acreditou em mim. Acreditou que eu seria uma pessoa do bem. Porém, eu escolhi o outro lado. Ele foi fraco e a fraqueza foi a sua derrota. Bem, eu amava o meu avô, mas eu sabia que mais cedo ou mais tarde seria ele ou eu. Bom, eu estava lendo no site sobre o relato das 3 da manhã. Até aí tudo bem. Eu cheguei no trecho que falava que se você escutar tipo 3 vezes o seu nome, é algo muito ruim. Eu sou muito crente nos espíritos e já tive uma crise de pânico. Quando criança, eu falava que tinha ido para o inferno e que o diabo era o meu amigo. Bem, mas chegamos ao ponto. Há mais ou menos alguns dias atrás, eu acordei por volta das 3h48 da madrugada, com 3 batidas no meu braço, escutando o meu nome 3 vezes. Eu comecei a gritar do nada, chamando a minha avó. Comecei a passar muito mal mesmo, até a minha pressão baixou. Fiquei branca, gelei e suei frio. Foi algo horrível. E agora, pesquisando sobre as 3 da manhã, eu vi isso, sobre as batidas e sobre alguém chamando seu nome. Eu sempre rezei, mas ultimamente deixei Deus de lado, e essas coisas estranhas começaram a acontecer com frequência. Essa é a minha história. Ela é verídica e essa é a minha curiosidade. Vela no cemitério. Fazia 7 dias desde o falecimento do meu tio. Então eu,
O meu pai, a minha avó e a minha prima fomos fazer uma oração no cemitério. Chegando lá, fomos fazer a oração e já aproveitamos e fizemos a oração para o meu tio e o seu pai, que ficavam no mesmo túmulo. Era um dia muito chuvoso. Fomos embaixo de chuva e nenhuma vela ficava acesa. Todas apagavam por conta da chuva. Logo após fazer a oração, fomos ver o túmulo do meu outro tio, que ficava um pouco longe dali. Chegando lá, tinha um toco de vela, acesa que não apagava. Tava chovendo muito. E aquele fogo da vela parecia que crescia cada vez mais com a chuva. Porém, o que nos deixou com uma pulga atrás da orelha foi que não havia ninguém no cemitério. E se fosse algum dos nossos parentes, eles não conseguiriam ir até lá, porque ninguém saberia ir, pois o túmulo é quase no final e ninguém sabe onde é. Bom, todos nós ficamos muito assustados, porque a vela não diminuía e também não apagava no meio da chuva. Então acendemos uma vela em cima do túmulo e fizemos oração. Foi aí que aquela vela apagou e derreteu em segundos. Sou da cidade de 2 vizinhos, no Paraná. A minha avó que pediu para que eu enviasse esse relato. O que será que havia ali? Por que a vela não apagava na chuva? Será que era uma vela tipo as velas da procissão das almas? Que não se apagam com nada? Bem, acho que isso nunca vamos saber. Boa noite. Nelson e Verônica tinham acabado de se mudar para Fernandópolis, que fica no interior de São Paulo. O lugar era muito sossegado e bonito. Verônica havia comprado aquela casa com o dinheiro da aposentadoria de Nelson, que sempre foi muito trabalhador. Mas ele tinha um grande problema: era alcoólatra. Talvez fosse por isso que Verônica optou por comprar uma casa no interior, pois assim Nelson, agora aposentado, teria mais tarefas para fazer, como capinar, cuidar da criação, etc. O fato era que ele já estava muito debilitado da cachaça, e se continuasse em São Paulo sem trabalhar, ia acabar falecendo em virtude do álcool. Durante a tarde, depois que ele cuidava dos seus passarinhos, ia sempre ao boteco que ficava no bairro, para tomar umas e outras. E quando caía a noite, Nelson voltava para casa travado de bêbado. E foi numa dessas tardes que o inesperado aconteceu. Verônica acabara de lavar a louça do almoço, quando Nelson disse que ia no bar tomar só uma dose de pinga. Mas isso era pura mentira, pois toda vez que ele saía para beber, era doses e mais doses. Nelson foi até o barracão, pegou a sua bicicleta vermelha e foi rumo ao bar. Chegando no bar, Nelson pediu a sua primeira dose. Foi quando entrou um velho e sentou-se do lado dele. Esse tal senhor pediu uma dose também e começou a conversar com Nelson. Bebida vai, bebida vem, e já eram quase 6 horas da tarde. Nelson disse para o velho que ia embora, mas o mesmo o convidou para ir na sua casa, que ficava a poucas distâncias do bar que estavam. No princípio, Nelson disse que não, mas aí o velho fez uma proposta irrecusável para um alcoólatra. Disse que em sua casa havia algumas garrafas de rum e conhaque. Nelson ficou encantado com aquelas palavras e logo topou a proposta. Afinal, era horário de verão. Nelson e o seu recente amigo caminharam durante algumas horas. Isso porque o velho disse que a sua casa ficava a poucos metros do bar. É o famoso ali de Mineiro. Chegando finalmente à casa,
Nelson se deu conta de que havia esquecido a sua bicicleta lá no bar. Mas ao ver as garrafas de bebida, ele não ligou mais para sua bicicleta, que tanto gostava. Eles ficaram bebendo e conversando, e aos poucos ficando mais bêbados ainda. Quando se deram conta, já eram 11h30 da noite. E depois de pegar muita intimidade com Nelson, o senhor lhe revelará um segredo. O velho lhe disse que se transformava em bicho, e o seu plano era atrair Nelson até a sua casa para servir-lhe de refeição, pois era isso que ele fazia com os mais desavisados, principalmente os pinguços. O velho ia até o bar, ficava amigo da vítima e depois o chamava para sua casa e lhe oferecia bebida. Então, para a vítima ir embora, teria que passar por dentro de uma mata. E logo que a vítima ia embora, o velho então se transformava em bicho e atacava a vítima na mata. Assim, a polícia nunca desconfiava dele, pois sempre atribuía os ataques a qualquer outro animal. E quando ele se transforma em bicho, o álcool perde o efeito em seu organismo. Mas como o velho gostou do Nelson, o deixaria seguir o seu caminho em paz. O Nelson riu, pois achou que era conversa de bêbado. Então disse ao seu amigo que iria embora. Seu amigo disse que tudo bem, e que foi um prazer conhecê-lo. O caminho parecia estar totalmente diferente, pois além da embriaguez, Nelson não conhecia o lugar. Afinal, morava naquela cidade havia apenas 3 semanas, e ainda tinha que passar pela tal mata. A escuridão o açoitava. O vento gelado parecia cortar-lhe a pele, e a bebida lhe subia a cabeça mais e mais. Foi quando, ao pegar uma ladeira, deu de frente com uma pista rodoviária. Agora, Nelson estava mais desesperado do que nunca, pois eles não haviam passado em nenhuma pista rodoviária. As enormes carretas passavam, e só com o vento de sua velocidade derrubavam o pobre Nelson no chão. O seu desespero era tanto que ele começou a chorar. E foi quando o macabro aconteceu. Já quase desistindo de que ia chegar em casa naquela noite, Nelson saiu da rodovia e entrou em uma clareira. Ajeitou-se em uma moita e tentou dormir. Mas ao firmar a vista em direção ao matagal, viu algo enorme rastejando e se movendo em seu meio. Para o azar de Nelson, era uma sucuri de mais de 10 metros. A sucuri é uma cobra que não possui veneno. Ela se enrola na vítima, sufocando-a, quebrando-lhe todos os seus ossos, e a engole, deslocando as suas mandíbulas. Aquele predador já havia se enroscado em Nelson, pois a sucuri é muito rápida, tanto em terra quanto na água, e sempre chega sorrateiramente sem fazer barulho. A princípio, Nelson não tinha noção do perigo e achava que escaparia com sucesso do predador. Porém, mal sabia ele que as chances de alguém escapar de um ataque de sucuri é quase zero, pois ela engole até um boi forte que puxa carroça, e o seu estômago esmaga os chifres afiados do boi. Imagina Nelson, fraco e bêbado. E quanto mais Nelson tentava escapar do enorme predador, mais aquilo o apertava. Aos poucos, os seus ossos foi estalando e ele desistiu de tentar se salvar. Apenas aceitou a morte. Enquanto estava caído, os seus olhos pairavam em meio à escuridão. Mas foi neste momento que Nelson viu a silhueta de alguém se aproximando de dentro da mata.
era o seu amigo. Sim, o velho que dizia virar bicho. Nelson não tinha forças para pedir-lhe ajuda, mas ainda pôde ver o velho ficando de quatro e andando feito um cachorro na direção dele. Nelson ficou sem entender nada, mas quando reparou melhor no velho, ele já não era mais o velho, e sim uma criatura negra e peluda. Aquele ser parecia um enorme cão do inferno, pois os seus olhos eram um vermelho demoníaco de puro ódio. Tinha longas e afiadas presas, e das suas mãos saíam enormes garras. A coisa correu em direção aonde estava o Nelson, que por sinal estava quase desfalecendo. A criatura corria como um quadrúpede, porém com a parte de trás mais alta que a parte da frente. A fera investiu contra a sucuri, e a mesma ficava sem reação, pois não podia largar sua presa. Mas com aqueles dentes enormes, a fera abocanhou a cabeça da sucuri, e a mesma foi obrigada a soltar o Nelson para lutar por sua vida. A sucuri estava em desvantagem, mas por ser maior e mais forte, conseguiu se enroscar aos poucos na fera. A fera, muito forte, conseguiu se levantar com uma enorme cobra de mais de 10 metros enroscada no seu corpo. Mas a criatura tombava nas enormes árvores com a cobra em seu corpo. Os tombos eram tão violentos que derrubavam as árvores. A cobra apertava a fera com toda a sua força, a ponto de Nelson escutar várias costelas da criatura se quebrando. Mas mesmo assim, a criatura se batia nas árvores, machucando a cobra com impacto. Então, bem exausta, a sucuri deu uma brecha que foi suficiente para a fera escapar do seu meio. E foi aí que aconteceu algo inevitável. A fera caiu no chão assim que a sucuri a soltou. Nelson, também ferido, apenas observava toda a cena. Infelizmente, não podia fazer nada para ajudar o amigo. A sucuri não desistiu e foi em direção da fera para esmagá-la, enroscando em seu corpo e depois devorá-lo. A única coisa que Nelson pôde fazer foi gritar pelo amigo, que parece que funcionou, pois a fera se levantou rapidamente, deu um urro estrondoso, pegou a sucuri pelo rabo e a girou com muita força. A sucuri bateu forte a cabeça nas árvores enquanto a fera a girava, e quando a fera soltou a sucuri, a cobra foi arremessada a vários metros de distância. O lobisomem se pôs de pé, levantou a cabeça e deu um urro tão alto que as pessoas que moravam a quilômetros dali disseram terem ouvido. Em seguida, a fera veio mancando na direção do Nelson. O pegou pelo braço e foi andando com ele para sua casa, pois a criatura sabia onde Nelson morava. O bêbado fixou o olhar no rosto da fera e ficou pasmado, pois a criatura tinha enormes olhos de fogo. Mas mesmo assim, Nelson não tentou fugir, pois a força que a fera lhe segurava era tanta que não havia nem como ele tentar escapar. Caminharam lado a lado por uma trilha. Nelson, apavorado, tentava puxar conversa, mas a coisa não respondia. Para surpresa de Nelson, chegaram em sua casa em 15 minutos. E para o seu horror, quando se virou, a criatura já não estava mais lá. Nelson entrou em casa todo sujo de lama. Verônica estava dormindo no sofá, e ao seu lado havia um cinzeiro com várias pontas de cigarro. E logo Nelson
notou a preocupação de Verônica. No outro dia, Nelson reuniu alguns amigos e primos e foram caçar a tal sucuri. Porém, nunca mais a acharam. Mas anos mais tarde, esta mesma sucuri foi encontrada por pescadores aqui na mata. Era um grupo de 4 amigos. A sucuri engoliu um deles. E como vocês sabem, quando uma sucuri deste tamanho engole um adulto ou um boi, ela fica indefesa, pois não consegue se locomover. Então, os outros 3 amigos aproveitaram para matar a cobra e levá-la para a polícia, com o corpo do amigo ainda em sua barriga. O mesmo não sobreviveu, mas vou deixar o link dessa reportagem aqui na descrição do vídeo, e vocês podem acompanhar a matéria da reportagem, e assim saberem que essa é uma história verídica. Agora vem a parte mais impressionante da história. Dias depois, Nelson foi até o velho para lhe agradecer por salvar sua vida. E também disse para o velho que o seu segredo estaria seguro com ele. Nelson descobriu que o velho estava paraplégico, devido à sucuri causar um rompimento grave em suas costelas. Então, o velho só ficava de cama e não se mexia da cintura para baixo. E como o velho morava sozinho e isolado, Nelson estranhou e perguntou como ele fazia para sobreviver, pois não tinha os movimentos das pernas. O velho deu uma risada e disse que não pode andar quando está em sua forma humana, mas quando se transforma na criatura, ele tem 100% do movimento do corpo, e é nessa hora que ele sai para se alimentar. Acabou que Nelson virou amigo deste lobisomem. Porém, algumas semanas depois, Nelson foi fazer-lhe uma visita e o senhor havia desaparecido. Mas na casa do senhor, a porta estava aberta e havia um enorme rastro de cobra e sinais de luta no quarto do velho. Aquela sucuri havia retornado para concluir a sua vingança. E o mais curioso é como aquela cobra sabia que aquele senhor era a fera. Não faço a menor ideia. Mas graças a Deus e aos pescadores, essa cobra gigante teve o que mereceu. Bem, já se passaram 17 anos. E até hoje, Nelson senta na sua varanda com seu cigarro de palha e fica pensando no seu amigo que o ajudou naquele momento de desespero. Será que era algum lobisomem que protege os bêbados? Ou será que era um outro tipo de criatura? Hoje, Nelson não toma mais nada de álcool. E é uma pessoa muito pensativa, porque só ele e eu sabemos o que aconteceu naquela noite. E é como diz o velho ditado: um irmão pode não ser um amigo, mas um amigo será sempre um irmão. A história começa em Los Angeles, onde mora o experiente e bom policial Rick. Rick era alto e de cabelos pretos. Era policial há 20 anos e solteiro. Ela acordara mais uma vez para ir ao trabalho. Ele adorava lutar pelo bem e pela justiça, e era um homem apaixonado pela policial Tati. Ela era linda, tinha cabelos longos e castanhos e olhos pretos. Rick amava ela. Rick se arrumou e foi para o trabalho. Ao chegar, encontra seu amigo Steve. Steve era alto, tinha cabelos escuros e era amigo de Rick desde a infância. Quando Steve vê Rick, ele vai até ele. Bom dia, Rick. Bom dia, Steve. Seguinte, eu e você temos que investigar um homicídio perto do Parque Estadual agora. Ok, vamos então. Os dois foram com a viatura
e chegando ao local, a área tinha sido isolada. Era em uma calçada ao lado do parque. Os dois se aproximaram e sentiram uma grande repulsa. O corpo do cadáver estava rasgado desde a barriga até o pescoço e tinha um rosto desfigurado. Eles chamaram a ambulância e começaram a analisar o local. Rick estava vendo se tinha algum indício e ouve Steve. Ele foi morto por um animal. Há mordidas pelo corpo. Pelo que parece, a coisa que o matou tinha presas afiadas. Tinha uma pegada de sangue no chão no formato de um cachorro ou lobo, mas pelo que parecia, tinha 1 metro. A pegada estava diante do portão do parque. Pelo que parece, o bicho pulou o portão de 1 metro e continuou em direção à floresta do parque. A ambulância chegou e levou o corpo. A perícia tira fotos e recolhe o sangue da pegada. Steve e Rick voltam para a delegacia e recebem uma chamada do hospital, informando que o assassinado se chamava William Derrickson. A delegacia avisou a família Derrickson da tragédia. O delegado pediu para que Rick e Steve investigassem o caso. Eles teriam muito trabalho pela frente. Steve e Rick analisaram as pistas e começaram a ligar para os zoológicos das redondezas para conferirem se não falta algum lobo de grande porte, mas não deu em nada. Rick começava a observar as fotos das pegadas e percebe algo. Steve, veja as pegadas. Mostram que o suposto bicho estava em pé como um ser humano. Deve ser alguém fantasiado que fez isso, provavelmente. E as marcas das garras e presas? O hospital disse que foi ataque de um animal. Não há indícios de que foi um objeto cortante que fez esses cortes. Por que um lobo ficaria em pé como um humano? E como ele pulou aquelas grades? Literalmente estamos perdidos. Rick continuou a analisar as pistas para ver se descobre algo e pesquisa na internet se há alguma espécie de lobo que pula mais de 1 metro e fica em pé como um ser humano e tem patas de 1 metro, mas nada achou. Acabou ficando tarde, então Rick e Steve vão para suas casas. Eram 10 horas, em uma noite de lua cheia quando Rick dorme. No dia seguinte, Rick acorda com seu celular tocando. Era Steve, e ele atendeu. Alô, fala Steve. Teve outro ataque essa noite pelo mesmo animal. E onde você está agora? Olha, eu estava na praça 2 quadras daquele parque. Agora estou na delegacia e recebi um relatório do hospital. E sem dúvida alguma, o animal atacou ontem. Atacou essa noite. Calma aí que eu estou indo aí. Rick desliga o celular e vai correndo para a delegacia. Ao chegar, pergunta para Steve. E aí, Steve, alguma pista? A única pista que eu tenho, Rick, é que o assassinado foi Henry John. O animal deixou uma trilha de pegadas pelas ruas, mas perdemos o rastro. Em que direção foram as pegadas? Foram para o leste. Encontraram mais alguma coisa? Infelizmente não. Uma mulher vai até Rick e Steve. Era Tati. Ao chegar, ela começa a falar. Oi, o delegado pediu para que eu ajudasse vocês nesse caso do lobo assassino. Balbucia Rick. Bem, meu nome é Rick e o dele é Steve. Prazer. Bom, pronuncia Steve. Aqui estão as provas, se você quiser ver. Tati foi até as pistas e Steve chamou Rick para um canto e começou a falar. Convida ela logo para jantar, cara. O quê? Eu sei que você gosta dela desde o seu primeiro dia que entrou na delegacia. Convida ela logo, cara. Eu vou convidar depois. Essa noite vou fazer uma ronda pelas ruas com outros policiais. Talvez o bicho apareça. Ótima ideia, falou Tati, assustando Rick. Há quanto tempo você está ouvindo? Cheguei na parte da ronda e vou participar. Está bem. Vão ser 3 viaturas com 2 policiais cada. Ok, fala Steve. Eu vou com o policial Jones e vocês 2 vão juntos. Assim Rick aproveita e conta tudo o que sabemos. Com certeza, ele fez isso para que Rick ficasse sozinho com Tati. De noite, as 3 viaturas começaram a percorrer as ruas procurando pela criatura. Era noite de lua minguante. Rick começou a conversar com Tati sobre tudo o que eles descobriram. Depois que a ronda terminou, eles voltaram à delegacia e depois dirigiram até as suas casas.
Dias se passaram até no último dia da lua crescente. Rick vai até Tati e conversa com ela. Tati? Sim, Rick, pode falar. Eu gostaria Eu gostaria de convidar você para jantar essa noite por minha conta, para nos conhecermos um pouco melhor. Tati olha para Rick e depois fala: está bem. Sério? Claro, por que não? Depois de acabar o tempo de trabalho, os dois foram trocar de roupas e foram para um restaurante. No dia seguinte, Rick foi até a delegacia e descobre que houve mais um assassinato na noite em que foi jantar com Tati. O coitado do assassinado foi estraçalhado e teve o rosto desfigurado. Após algumas horas sem resultados da investigação, Rick, que estava sozinho vendo as fotos, pensou em uma coisa. Ele verificou as datas dos homicídios e dos locais onde foram achados os corpos e percebeu duas coisas bem específicas. A primeira, os corpos foram achados nas redondezas do parque estadual e as pegadas iam em direção ao parque. E a outra é que os homicídios ocorreram em noites de lua cheia. Ao perceber isso, passou pela sua cabeça uma teoria absurda, mas ele decidiu que essa noite ele iria fazer uma ronda pelas redondezas do parque estadual. Ao anoitecer, Rick pegou uma viatura com a permissão do delegado e começou a andar pelas redondezas do parque estadual. Ele passou por duas ruas até que ele viu um vulto grande correndo pela rua que Rick estava passando, pulando o portão do parque e indo em direção à mata. Rick parou a viatura e pulou o portão com uma arma na mão, e atento ele foi em direção à mata. Ele seguiu as pegadas por um tempo e depois se perdeu sorrateiramente até ouvir um barulho de algum animal gemendo de dor. Ele fica entre os arbustos e viu uma criatura grande de pelos negros devorando um veado estraçalhado. Rick decide matar aquele monstro, mas ele acaba quebrando um galho, fazendo a criatura se virar e correr em sua direção. Rick começa a correr desesperado pelas árvores, tentando preparar o revólver. Ele chega em um local mais aberto e preparou a pistola, mas a criatura atingiu-lhe a mão. Rick continuou a correr, indo em direção ao portão do parque, mas a besta pulou por cima dele, obrigando-o a dar meia volta. Ele vira para a direita e tenta mais uma vez chegar ao portão, mas a criatura mordeu seu braço esquerdo, fazendo Rick gritar de dor. Durante o seu grito de dor, ouviu-se um barulho de tiro, fazendo o monstro fugir do local. Saindo da floresta, veio 4 pessoas, 3 homens armados e uma mulher, aparentemente uma cigana. Os 3 homens pegaram Rick e o levaram até uma barraca, onde a cigana lavou a mordida da criatura. Rick tentou falar, mas deu outro grito de dor. "Não se esforce", disse a cigana. "Obrigado", disse Rick com dificuldade. Quem são vocês?" "Meu nome é Rai. Estávamos acabando de fazer uma oração para afastar a besta da lua, até que ouvimos o monstro correndo. Fomos em direção ao portão e vimos você sendo atacado. Então atiramos." "Você disse besta da lua? O que isso quer dizer?" "Você foi atacado por um lobisomem." "Lobisomem? Você disse lobisomem?" "Sim. Esse monstro é um lobisomem. Um homem que nas noites de lua cheia se transforma em meio homem e meio lobo. Como ele surgiu na lua cheia passada? Com certeza foi alguém mordido por outro licantropo." "Ai!" A ferida de Rick começou a doer. "Você tem que se matar." O quê?"